Vamos lá então, gente. Nossa última palavra aqui do dia. Eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Você recebeu algo de Deus aqui durante esse DNA Jovem? Deus falou algo ao seu coração. Eu espero que você saia daqui assim. Cara, eu vou viver um novo tempo com Deus. Eu espero, né? Eu sei que os jovens devem estar assim. Cara, eu espero que meu líder principal, que meu pastor tenha recebido algo de Deus. Se seu pastor, seu líder principal não está aqui, você ora por ele. Você ora para Deus derramar algo lá na vida dele, para quando você voltar, compartilhar uma coisa com ele, isso mexa com o coração dele, ele impulsiona a juventude. Eu queria falar com você sobre sonho, sobre sonhar alto. E a pergunta que eu quero fazer primeira pergunta que eu queria que você respondesse você tem um sonho? Quem tem um sonho aqui muito claro? Sonho de Deus, ministerial. Então quem não tem, eu me compadeço daqueles que não têm. Hoje eu tenho, mas durante muito tempo eu não tive um sonho. E eu lembro que depois de muitos anos de igreja, o pastor Léo, que era o pastor da juventude dessa igreja, o Léo me acompanhou durante muito tempo. Um dia o Léo me chamou para um almoço, e o Léo falou assim comigo: Rodrigo, qual é o seu sonho para o povo que você está liderando hoje? E eu travei, eu não soube responder. O Léo falou assim: onde você se vê ministerialmente daqui 5 anos? Onde você vê o seu povo, os seus líderes daqui 5 anos? Gente, eu travei. Eu não tinha uma resposta para dar para o Léo. E para não passar vergonha, eu era um supervisor de células nessa época. E para eu não passar vergonha, eu falei assim: Léo, eu sonho em ser um coordenador. Porque o coordenador aqui, ele realiza o acampamento. Aí eu falei: se eu for um coordenador, eu vou realizar um acampamento de jovens, eu vou poder fazer umas coisas ali meio que do meu jeito. Eu já vou estar feliz demais. E o Léo virou para mim e falou assim: Rodrigo, você está sonhando muito pequeno. Você precisa aprender a sonhar. Se você não sonha, se você não tem uma visão, você não sabe para onde você está indo, e qualquer caminho serve para você. Você tem que ter uma direção clara, você tem que ter um sonho. E o nosso sonho precisa ser grande. Por quê? Porque o sonho, a visão, o que Deus espera de nós é algo grandioso. Se você pegar lá em Apocalipse capítulo 7, onde João está falando da visão dos últimos tempos, lá ele está falando de uma multidão incontável diante de Deus, de todos os povos, línguas, tribos, nações. E quando eu olho para essa multidão diante de Deus, eu penso: cara, Deus quer que eu alcance muitas pessoas para Ele, para que realmente haja uma multidão diante de Deus. E eu já tinha um problema, que era eu não sabia sonhar. E segundo, eu precisava aprender a sonhar grande. Tem alguém que tem essa dificuldade? Fala assim: cara, eu não consigo sonhar. E segundo, eu não consigo sonhar grande. Se eu não consigo sonhar, imagina grande. Alguém passa por essa dificuldade? Não é vergonha não, viu, gente? Eu fui assim durante muito tempo. Então, para aqueles que já têm um sonho, qual que é a minha pergunta para você? Qual é o seu sonho? Pega seu celular aí no bloco de notas, pega seu caderno, e eu queria te pedir, escreva o seu sonho. Escreve ele aí diante de Deus e fala assim: Deus, o sonho que o Senhor tem me dado, o que está queimando no meu coração é... 3 pontinhos, e você escreve o que Deus tem te mostrado. Enquanto você vai escrevendo, eu queria compartilhar uma experiência com você. Ao sair dessa conversa com o Léo, eu saí de lá assim, mal por um lado, porque eu falei: cara, eu não tenho visão, eu não tenho sonho. E eu comecei a me sentir pequeno demais, porque eu falei assim: cara, como que eu não sonho com algo? Como que não tem algo queimando no meu coração? E eu falei: eu preciso ir para a presença de Deus. Eu preciso ir buscar Deus para ver o que Deus vai falar ao meu coração, o que Deus vai me mostrar. E eu passei a orar
E eu falava até assim com Deus: Deus, me mostra qual que é o sonho que eu devo ter em um sonho. E eu achava que enquanto eu dormia, Deus iria me mostrar uma coisa grandiosa, que iria queimar no meu coração. Mas a experiência que eu tive com Deus foi um dia de madrugada, sem conseguir dormir. Eu demorei um pouquinho para entender, fiquei lá tentando dormir, não conseguia, e minha ficha caiu. Eu falei: eu acho que Deus está me chamando para ir ter um tempo com Ele. E eu fui para a sala da minha casa, no tapete, ajoelhei, comecei a orar, coloquei um louvor baixinho ali. E Deus me visitou de uma forma sobrenatural nesse dia. E a partir desse dia, alguns sonhos começaram a queimar no meu coração. E eu vou compartilhar com vocês um sonho que eu tenho. Eu lidero célula já tem 15 anos. E tem gente que fala assim: Rodrigo, é muito tempo liderando célula. Mas Deus me deu um sonho que eu vou ter 90 anos de idade e eu vou estar liderando célula. Você já imaginou a minha célula cheia de velhinho de 90 anos? Eu imagino, eu começo a rir, que eu falo assim: vai ser uma perguntação, né? Hein? O que você falou? Fala mais alto. Aí um com dificuldade de levantar da cadeira na hora que a gente for orar. Cara, mas Deus colocou esse sonho no meu coração, que eu vou ter 67 anos de liderança de célula. E eu falo, 15 anos, eu estou só no começo. Tem muito ainda para eu liderar, tem muita gente para eu levar até Deus, tem muita gente que vai chegar e eu vou ajudar nesse processo de conhecer a Deus, de conhecer a palavra de Deus, de fazer discípulos, e fazer fazedores de discípulos também. Deus colocou esse sonho no meu coração. Eu já amava a célula e depois desse dia eu passei a amar ainda mais. Minha célula hoje não é lá em casa porque tempo atrás deu infiltração lá por causa do prédio, o teto começou a desabar. Mas estou doido para multiplicar para já voltar lá para casa, que já corrigiu o problema lá da infiltração. E deixa eu te falar, célula em casa dá trabalho. Ainda mais se você tiver uma esposa igual a minha. Que a minha esposa é assim: célula na casa dos outros pode usar copo de plástico. Na minha casa não pode. Lá em casa tem que ser copo de vidro. E quem lava os copos de vidro depois? Eu. Mas sabe o que eu aprendi? Em vez de lavar os copos reclamando, eu comecei a lavar os copos orando. Que eu falei: gente, cada copo que eu estou lavando representa uma pessoa que está aqui na célula conhecendo a Deus e tendo a vida transformada. E eu comecei a pedir para Deus, olha a loucura, eu comecei a pedir para Deus: Deus, me dê mais copos para eu poder lavar, porque isso representa mais gente chegando. E eu amo célula e eu quero viver isso o resto da minha vida. Estraga o sofá. Glória a Deus, está estragando porque tem gente sentando aqui nesse sofá. E se Deus quer que eu abra minha casa para receber pessoas, se eu precisar pintar parede, trocar sofá, comprar mais copo, eu creio que Deus pode me dar provisão para eu fazer isso. E se não der, nós vamos continuar com o sofá ruim, com a parede meio suja, com eu lavando os copos, mas nós vamos continuar fazendo célula e ganhando pessoas para Jesus. Amém? Uma coisa importante: cuidado com o medo. Ele adora roubar sonhos. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho e você vai entender agora por que eu não conseguia sonhar. Por que eu tinha uma barreira, por que eu tinha um medo que me impedia de sonhar. Eu conheci a Deus com 22 anos de idade. Eu não sei se você acredita, mas, cara, na minha época de escola, eu tenho 39 anos. Na minha época de escola, eu não conhecia um crente. Eu não ouvia ninguém falando de Jesus. Eu não sei se na minha época não existia crente, ou eles eram agente secreto de Deus. Porque eu não conheci nenhum crente. Primeira pessoa crente que eu vi na minha vida foi na faculdade. Uma menina que chegou no primeiro dia de aula com a blusa escrita "Eu amo Jesus" e sentou lá atrás. Aí eu falei: esses crentes é tudo esquisito mesmo, ela senta isolada, não conversa com ninguém. Depois eu descobri que na minha sala tinha uma outra crente, a Fernanda, que sentava lá na frente, nerdzinha, andava com as meninas lá mais estudiosas. E eu, infelizmente, desde os meus 12 anos, eu fui para o mundo das drogas, comecei ali fumando maconha, meus pais descobriram desde novo, me colocaram no psicólogo,
E eu falava que eu ia fumar maconha o resto da vida, que não tinha problema, que era só paz e amor, que me relaxava. E eu com meus pais, me colocando no psicólogo, eu fazendo psicólogo, mas comprava droga, deixava lá em casa na minha gaveta. Mas infelizmente, eu fui... Você não fica só na maconha, né, gente? Não existe essa ilusão. E eu fui para cocaína, LSD, êxtase, todo tipo de droga eu usei. Eu acho que a única que eu não viciei, porque eu não quis usar e eu tinha medo, foi o crack, mas experimentei. E eu passei não só a usar, como a vender. Como consequência disso, comecei a tomar bomba em colégio. E a velha história, toma bomba num colégio, muda de colégio. Não adianta nada, você toma bomba nesse colégio, vai para o outro, faz reclassificação para não tomar bomba. E minha vida estava indo por água abaixo. Às vezes um jovem que olhava para mim e falava assim, não, Rodrigo, sua vida deve ser legal demais, porque eu ia nas festas de graça, eu sempre estava rodeado de pessoas, porque eu sempre tinha muita droga comigo, eu estava rodeado de pessoas, não eram amigos, diziam ser amigos, depois eu fui descobrir que não eram. E minha vida foi assim até os 22 anos de idade. Por que minha vida foi assim até os 22 anos de idade? Porque eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Jesus para mim era Natal na casa da minha avó, família de tradição católica, né? Pegava o menino Jesus lá, levava para o presépio, o neto mais novo, e a família rezava Ave Maria e Pai Nosso, eu ficava meio calado, que eu não sabia rezar e não queria rezar também. E Jesus para mim era isso, era um bonequinho ali que você levava para o presépio e pronto, não entendia nada. E na faculdade, a Fernanda lá, eu olhei para as meninas e falei assim, eu passei em administração, mas quis fazer um curso que eu falei assim, vou fazer um curso mais tranquilo, vou fazer publicidade. Vou para a FUMEC, que é a faculdade das meninas bonitas. Sendo que eu era um cara de 56 quilos, que andava de bermuda, chinelo, camiseta do Bob Marley, cheio de tatuagem, brinco, piercing. Eu era um ser muito esquisito, gente, mas muito, muito mesmo. E aí um dia eu aproximei da Fernanda, que era a crente, e falei assim, vamos fazer um combinado aqui. Vocês são as meninas estudiosas, vocês gostam de fazer os trabalhos, e eu sei que vocês não gostam de apresentar. Então vamos combinar, durante esses 4 anos de faculdade, vocês fazem todos os trabalhos, eu não vou fazer nada, mas eu apresento todos os trabalhos que precisa apresentar. E as meninas ficaram desesperadas. Primeiro porque olhava para mim e falava assim, esse menino é um malandro que não quer nada. E segundo, eu era gago. E eu era muito gago. Então elas falaram assim, gente, vai ser uma tragédia isso. Ah, Rodrigo, você era gago? Deixa eu explicar para vocês. Na escola, quando você está aprendendo a ler, a diretora tinha que me tirar da sala, porque eu não conseguia ler o era uma vez. Eu agarrava no E. Então eu ficava lá, a sala falava era. Eu ia para o U, eu ficava, Não dava certo. Com 15 anos, matriculei na academia. Na época era carteirinha, a carteirinha demorava para ficar pronta. Meu primeiro dia de academia, e meu problema era meu nome, gente. Rodrigo. Então eu já saía de casa assim, Rodrigo. Funcionava, era perfeito. Rodrigo. Aí eu chegava na academia, a moça falava assim, como é que você chama? Aí eu... Virei as costas, saí correndo, gente. Voltei para casa correndo. Desenvolvi uma técnica. Escrevi meu nome num papel, vários papeizinhos. Então, toda vez que eu ia na academia, a moça falava assim, como é que você chama? Eu tirava um papelzinho no bolso com o meu nome, entregava para ela. Fazia assim, ó. Ela devia achar que eu era mudo. Aí funcionava. Aos poucos, minha gagueira foi melhorando, assim, mas melhorando no nível ruim, porque eu era gago mesmo. Então as meninas ficaram desesperadas, mas convenci elas a fazer isso. E durante 3 anos e meio, a Fernanda começou a tentar falar de Jesus para mim. Só que eu não dava nenhuma abertura, nenhuma. O dia que eu lembro até hoje, primeira vez que ela tentou falar de Jesus para mim, na hora que ela falou Jesus, eu falei assim, parou. Deus para mim é subir a montanha, fumar um baseado e falar de paz e amor. Na minha época, a gente resolvia trabalho da faculdade, era no e-mail. O e-mail era o WhatsApp. Era 60 e-mails trocados, todo mundo respondendo. Só que não era em tempo real, né? Demorava 20 minutos para um ver, 36 minutos para outro ver. Aí aparecia um perdido que não pegou as últimas conversas, era uma tragédia.
E toda vez que a Fernanda me mandava um e-mail, ela tentava falar de Deus. Na hora que eu lia a palavra Deus, eu ligava para ela e falava assim: Fê, eu li seu e-mail até a hora que você falou de Deus. Na hora que você falou de Deus, eu deletei seu e-mail e não li mais. Aí ela: sério? Por que você fez isso? Eu falei: uai, porque você começou a falar de Deus, eu não sei o que vai vir pela frente, não vou ler. Então eu fui 3 anos e meio extremamente resistente. E vivendo uma vida de perdição, de festa, bebedeira, sem respeitar meus pais. Não tinha princípio, não tinha valor, só andava com os malucos. Eu falava com meus pais que todo mundo era maconheiro. E meus pais: você é louco? Eu falei: não, louco é vocês. 99% das pessoas fumam maconha. E eu achava que eu vivia numa Jamaica. Eu fumava maconha em qualquer lugar o tempo todo, eu fumava 10 baseados por dia, usava droga compulsoriamente, tomava LSD praticamente todos os dias, cheirava cocaína umas 5 vezes por semana. Minha vida estava indo no buraco. Fui sequestrado em Uberlândia, quase morri uma vez. Tive várias experiências onde eu creio que Deus tentou se revelar para mim e eu ignorava todos os sinais. Mas um dia, 2006 para 2007, eu passei o Réveillon no interior. Uma hora lá, arrumei uma confusão, estourei um copo de vidro na mão, cortei a mão, fui para o hospital, arrumei uma bagunça no hospital. Voltei para casa, minha mãe olhou para mim e falou assim: você está muito mal, volta a fazer o tratamento com o psiquiatra. Eu tentava fazer tratamento com o psiquiatra, tomando remédio, nada adiantava. E esse dia eu falei com minha mãe assim: mãe, eu quero ir numa igreja evangélica. Sabe o que minha mãe fez? Riu de mim. Porque a gente não tinha tradição nenhuma. Eu acho que minha mãe falou assim: gente, de onde que esse menino está tirando isso? Você numa igreja evangélica? E o que eu fiz? Liguei para a Fernanda. Falei: Fê, eu quero ir na igreja. Isso era terça-feira. E ela falou assim: não, Rodrigo, mentira. Você está brincando comigo, você vai fazer alguma pegadinha comigo. Eu falei: não, eu quero ir na igreja. E ela falou: então quinta-feira tem culto, eu te levo. Igreja Batista do Barreiro. E eu passei 2 dias com medo. Porque a imagem de igreja evangélica que eu tinha era o que eu via na televisão. E naquela época só passava expulsando o demônio e pedindo dinheiro. E de vez em quando aconteciam uns milagres. Então eu falei: eles vão pedir dinheiro. Tem uma solução fácil, eu não vou levar dinheiro para o culto. Meu segundo medo, falei: eles vão expulsar demônio. Aí eu pensei: gente, às vezes isso é bom, porque às vezes o que eu tenho é demônio. Aí eu falei: eu não quero que eles me levem lá em cima e façam entrevista comigo. Então vamos embora para a igreja. Fui. Cara, eu tomei um susto. Eu cheguei na porta da igreja assim, o pessoal me cumprimentando: paz do Senhor. E eu falei assim: gente, esses crentes é tudo louco. Os caras nem me conhecem e me dando a mão falando paz do Senhor. O que é isso? Eu nem sabia o que eu falava, eu só falava assim: obrigado, obrigado. Beleza, cheguei na igreja, gente, eu assustei. Que eu falei: gente, que negócio legal, a igreja é clara. Era aqueles LED com a letra vermelhinha, pequenininha, que ia passando no louvor, o pessoal batendo palma. Eu falei: que legal isso aqui. Voltei para casa feliz, descobri uma igreja batista na esquina de cima da minha casa, assim, de um pastor americano que tinha vindo para o Brasil. Falei: mãe, vou frequentar essa igreja. Minha mãe falou: eu vou com você. Gente, eu sei, minha mãe não queria ir para a igreja. Minha mãe queria ver se eu ia realmente para a igreja. E a gente foi para essa igreja, e lá o culto eram 8 pessoas. Era uma menina de 11 anos, eu ali com meus 22, e um monte de cabecinha branca. Janeiro, meus amigos me ligando: vão sair? Eu: não, quero não. Gente, eu fiquei lá 3 semanas nessa igreja, eu não aprendi nada, não fui acompanhado por ninguém. Depois de 3 semanas, o que aconteceu? Estava no bar com meus amigos bebendo, de noite estava na quebradeira de novo. Minha mãe continuou indo nessa igrejinha, glória a Deus, Deus falou com ela, ela continuou indo, permaneceu lá. E eu entrei num buraco assim, sem fundo, mais do que eu já estava antes. E um dia minha mãe me liga, em junho, e ela fala assim: Rodrigo, vai ter um encontro de jovens aí de uma tal de Igreja Batista Central, me falaram que é muito bom, por que você não vai? No outro final de semana desse encontro era a maior festa dos amigos meus, aniversário de 2 amigos, 3 dias num sítio, e eu já estava lotado de droga lá em casa.
Aí eu lembrei de janeiro, eu falei, cara, foi tão legal aquele tempo que eu tentei buscar a Deus lá, não aprendi nada, mas eu sentia que eu precisava de algo, quem sabe eu vou nesse trem. Falei, enquanto de jovens, crente, eu falei, velho, mas jovem junto não tem jeito, né? Eu falei, vai rolar pegação à noite. Esse povo deve levar bebida escondido. E eu falei, eu vou para esse encontro de jovens, e o que eu vou fazer? Vou levar meus LSD comigo. Porque eu tomo lá escondido, ninguém fica sabendo, super tranquilo. Gente, cheguei ali na Mar de Espanha, onde a igreja começou, no Santo Antônio, no bairro aqui em cima. Na hora que eu cheguei lá, eu já fiquei bravo, que eu olhei para aquilo e falei, me enganaram. Não é encontro de jovens, tem gente adulta aqui nesse lugar também. Eu falei, beleza. Quando eu estou no ônibus, eu descubro que eu estou indo para onde? Encontro com Deus. E eu nem sabia o que era encontro com Deus, mas falei, me botaram nesse trem aqui, eu vou. De repente, o ônibus entra numa estrada de terra. Aí eu falei, lascou, velho, o que esses caras... Para onde que eles estão me levando? Para piorar, de repente o sinal do celular some. Aí eu falei, meu Deus, é lavagem cerebral agora. Eu vou ficar lá 3 dias, eles vão bagunçar minha mente lá, e eu estou perdido. E eu fui, gente, para o encontro com Deus. E cheguei lá, primeiro dia, eles explicando... Aqui eu posso dar spoiler, né? Todo mundo já fez encontro com Deus. Todo mundo é crente? Ou não? Ah, não é possível. Então vou contar, não. Primeiro dia lá, eu estava entendendo quem era Jesus. E eu falei, cara, que coisa legal esse trem de Jesus. 22 anos, eu não sabia que Jesus era filho de Deus. 23 já, que eu já tinha. Eu não sabia nada, eu estava aprendendo e eu estava assim, gente, que coisa legal. E na minha cabeça, domingão, quebradeira. Ia sair de lá, já ia para quebradeira. Domingo de manhã, eu estou lá, sentado, no meio da ministração, tinha uma mulher pregando, pastora Dina Márcia, eu sentado, e eu estou assim, se tudo o que eles estão falando aqui nesse lugar é verdade, eu vou falar com Deus. E eu não sabia orar, eu simplesmente fechei meu olho e falei assim, Deus, você sabe a vida que eu levo, eu não aguento mais viver assim. Se você acredita no que eu vou falar agora ou não, com todo respeito, problema seu. Eu tive uma experiência com Deus. Deus falou comigo. E eu ouvi uma voz falando assim, ó, Rodrigo, levanta, joga fora tudo que você trouxe, que você está livre. E eu assustei. Aí eu procurei o pessoal de coletinho lá e falei, ó, cara, eu acho que Deus está falando comigo aqui, e eu trouxe droga, e Deus está mandando eu jogar fora. O cara, você trouxe droga? Eu falei, trouxe. Está lá em cima, na minha mochila. Aí ele falou assim, não, então espera aí, na hora que acabar a ministração, a gente conversa e a gente vê o que a gente faz. Gente, na hora que eu sentei, eu ouvi de novo, Rodrigo, levanta, joga fora tudo que você trouxe, que você está livre. Cara, e eu comecei a chorar, mas eu comecei a chorar, não foi aquele choro, sabe quando você chora mesmo de... Eu acho que devia ter uns 7 anos que eu não chorava, velho, mas eu chorava igual criança, assim, de... caindo lágrima. Aí eu mirei num cara lá que tinha o mesmo nome que meu pai, o Eugênio. Imagina o susto do Eugênio. Vai um menino correndo para ele, no meio da administração, chorando. E eu viro e falo assim, cara, você tem o mesmo nome que meu pai, eu trouxe droga para cá e Deus está mandando eu jogar fora. E para minha alegria, ele me abraçou e falou assim, glória a Deus, vamos lá jogar fora. Fomos lá, jogamos fora. Voltei do encontro com Deus. Me falaram assim, dá um testemunho lá na igreja. Eu falei, dou, tranquilo. Desci do ônibus, minha mãe vira para mim e fala assim, tem algo diferente em você, seu olho está brilhando. Aí eu falei, tem mesmo. Aconteceu uma coisa comigo lá nesse lugar. Entra na igreja aí que eu vou falar um negócio lá. Meu pai nunca tinha entrado numa igreja. Meu pai odiava a igreja, odiava crente. Meu pai odiava tudo, gente. Aí eu falei, mas você precisa entrar ali na igreja que eu vou falar um negócio. Cheguei aqui, dei o meu testemunho, contei tudo que eu usava, tudo que eu fazia, libertação que Deus fez comigo no encontro. Na hora que eu desci daqui, gente, minha ficha caiu e eu falei assim, que burrada que eu fiz, velho. Contei para todo mundo quem que eu era, que eu usava droga, que eu vendia droga. Meus pais têm coisa que eles nem sabiam que eu estou falando aqui. E a cabeça mundana, que menina dessa igreja vai querer namorar comigo? Que mãe vai deixar uma menina namorar comigo? É impossível. Fiz uma bobagem. Fui embora.
Cheguei em casa, joguei todas as drogas que eu tinha fora, dia 7 de julho de 2007. Não foi o último dia que eu usei droga, que o último dia foi dia 6, antes de eu ir para o encontro. Então, dia 6 de julho de 2007 foi o último dia que eu usei drogas na minha vida. Deus fez uma libertação na minha vida de forma sensacional. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu sei que Deus age diferente com cada um. Eu vivi um processo assim, imediato com Deus. Tem gente que é liberto aos poucos, tendo experiência com Deus. Com cada um é de uma forma. Comigo foi desse jeito. E eu voltei do encontro, o que falaram comigo? Rodrigo, você precisa ir para uma célula. E eu fiquei com medo de novo, porque eu só conhecia a célula terrorista que eu ouvia falar. E eu falei, o que é célula, gente? Não, é um grupo que reúne na casa de alguém. Eu falei, gente, tudo que esse povo aqui dessa igreja me fala, eu vou fazer. Deus está me libertando aí das drogas. Fui para uma célula, e na hora que eu cheguei na célula, eu fiquei encantado. Porque eu falei, velho, que coisa legal. Gente da minha idade. O Léo, pastor Léo, era a primeira célula que ele estava liderando. Falei, cara, esse cara é o líder da célula, o cara tem uma história muito parecida com a minha, e hoje ele ama a Deus, lidera a célula. Comecei a ver cada um ali com uma história diferente, uns nascidos em igreja, uns vindo do mundo. E comecei a viver aquilo ali. E começaram, Rodrigo, você tem que trazer convidado para a célula. Aí eu falei, gente, vocês não conhecem meus amigos. E eu tentei. Meus amigos eram assim, eu encontrava com eles, não, Rodrigo, você está mudado, você está bem demais, o que aconteceu com você? Mas na hora que eu falava Deus, era assim, Deus, sai para lá, filho. Não existe isso não. Então eu tive uma dificuldade muito grande com meus amigos. E um dia o Léo falou assim, entra lá na comunidade do Orkut da igreja. Na época era Orkut. Tem gente aqui que nem sabe o que é Orkut, né? Entrei lá no Orkut. Aí vi escrito assim lá no Orkut, eu devia ter uns 2, 3 meses de igreja. Procura-se uma célula. Eu falei, achei. Eu tenho que arrumar alguém para a célula, tem alguém procurando célula. Gente, na hora que eu entrei, eu vi uma menina bonita procurando célula. Eu entrei no Orkut dela, eu olhei todas as fotos. Ela tinha mais de 800 comunidades no Orkut, eu olhei todas 3 vezes. E eu olhei para essa menina e falei assim, eu vou casar com essa menina. E comecei a ajudar ela a arrumar uma célula. Hoje é minha esposa, a Kate. Funcionou. Glória a Deus. Por que eu olhei as comunidades dela 3 vezes? Gente, entregava tudo ali. Eu sabia que chocolate que ela gostava, que tipo de filme que ela gostava. Sabia tudo. Me ajudou demais. Mas foi um processo, que a Kate já era cristã. E eu no começo de uma caminhada. Kate, droga para... Sabe o que era droga para Kate? Giz de cera que você rala ele lá para fingir que é cocaína no trabalho da escola e orégano para fingir que era maconha. Droga para ela era isso que ela conhecia. Eu conheci a Kate, comecei a ajudar ela a arrumar uma célula, né? O tempo foi passando, a gente foi se conhecendo, começamos a namorar depois. Honra e glória de Deus, porque eu acho a Kate maravilhosa, ela é linda demais. E eu era um ser muito estranho ainda, eu estava num processo de conversão. Eu devia até trago uma foto minha para vocês verem, que vocês iam falar assim, Rodrigo, você é mais estranho do que eu estou imaginando. Era muito, gente. E aí, a Kate, a gente estava numa mesma célula, um dia deram uma função para a gente na célula de levar o louvor. E eu fiquei desesperado. Eu falei, eu nem conheço o louvor direito, gente, eu vou ter que pesquisar. E na época o pessoal explicava o louvor. Eu falei, não, lascou. Mas isso me levou a uma busca a Deus muito grande. Eu sou da área da comunicação. Então o pessoal levava a letra do louvor impressa num papelzinho. E eu e a Kate fizemos aquilo virar um folheto, com dobra, dica do que fazer na semana, versículo bíblico para você ler, dando dica para o pessoal. Nosso envolvimento com a célula mudou. Um dia o Léo e a Ló, que eram os líderes, falaram assim, Rodrigo e Kate, vocês podem ficar aqui depois da célula para a gente conversar? Eu falei, posso, mas fiquei pensando assim, né? O que eu fiz de errado? O que meu líder quer conversar comigo? E aí o Léo e a Ló viram assim para a gente está vendo que vocês estão mais envolvidos com a célula, que vocês amam a Deus mesmo, que vocês estão participando de tudo, e a gente quer convidar vocês para ser os líderes em treinamentos da célula. O que eu falei com o Léo? Falei, não. Eu falei, você é louco. Primeiro, eu sou gago. Segundo,
Eu não gosto de pessoas. Eu não gosto de falar da minha vida para ninguém. Eu não gosto que os outros venham falar da vida deles para mim. E eu falei, terceiro, eu sou limitado demais. Eu não conheço da Bíblia direito. Estou começando uma caminhada. E o Léo falou 3 coisas comigo que mudaram minha vida. E a primeira coisa que ele me falou, assim, quebrou minha perna, gente. Que ele virou e falou assim, quem está te chamando não sou eu, é Deus. Aí eu falei, para o Léo eu posso dar não. Agora, como que eu vou dar não para Deus? Esse Deus que me salvou, me libertou, como é que eu vou dar não para Deus? Aí o Léo falou assim, Deus está te chamando, se é Ele quem está te chamando, Ele vai te capacitar. Aí eu falei, ele vai ter muito trabalho, Léo, mas é muito. E o Léo falou assim, eu queria que você estivesse disposto a caminhar mais próximo de mim, nos próximos meses. Eu falei, isso eu consigo, isso é mais fácil. E beleza, gente. O que aconteceu? 10 meses de convertido, eu estava liderando a minha primeira célula. A célula era boa? Eu acho que era porque Deus aparecia, porque o líder era muito ruim. Eu era gago. Sabe o que é você dar a lição gaguejando? Você ir orar na lição e todo mundo ficar meio rindo de você, porque você está gaguejando e não está conseguindo orar direito? Esse era eu. Mas deixa eu te falar, eu nunca dei um não para Deus. Toda vez que Deus me chamou e me pediu para fazer algo, eu falava assim, Deus, eu sou o mais incapacitado de todos, mas se você está me chamando, eu vou. Até hoje eu olho, o João me chama para dar a palavra no DNA, eu falo assim, não, João, tem tanto pastor melhor para você chamar. Quando a igreja, o Léo foi lá para Boulevard, assumir a unidade, eu já caminhava com o Léo, e a igreja falou, Rodrigo, a gente quer que você assuma os jovens da igreja. Eu falo assim, Deus, você é muito doido. Eu sempre olho para as minhas incapacitações, mas o tempo todo eu olho para Deus e falo assim, Deus, eis-me aqui, minha vida é sua. Agora, sabe por que eu não conseguia sonhar antes? Por causa disso. O medo tomava conta de mim o tempo todo. E se eu subir no palco e eu gaguejar? Aos poucos eu fui parando de gaguejar como? Não sei, milagre de Deus. Mas quando eu subi nesse palco aqui pela primeira vez, eu gaguejava um pouco ainda. Vim fazer uma conexão. E a conexão que durava ali 5 minutos, eu fiz ela em 45 segundos. Gaguejei, desci, falei, foi horrível, eu não presto, eu não sirvo. O tempo todo eu olhava para a minha limitação e eu falava assim, gente, não pode ser, não tem como Deus fazer algo de bom através de mim. O olhar para a minha incapacitação me impedia de sonhar alto. Então, quando alguém falava, onde você se vê daqui 5 anos? O que eu ia falar? Cara, eu não me vejo em lugar nenhum. Eu não conseguia sonhar. E um dia eu passei a entender que eu não posso colocar limites nos meus sonhos, que eu preciso colocar fé. E a fé é isso, é você não enxergar, mas você crer que Deus pode te levar para esse lugar. Que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida e através de você. Ah, Deus, mas... Gente, mas o quê? Nós estamos falando de um Deus que é o dono de tudo, que é o criador de todas as coisas. Ele pode fazer o que Ele quiser em você e através de você. Não fique colocando limitações para Deus. Deus, mas e se? Não, Deus, mas o outro é que fala bem, mas o outro é que... Cara, se Deus está te chamando, Ele está te escolhendo. Se Ele está te escolhendo, Ele vai te capacitar. Eu falo assim, eu sou a prova viva disso. Quando eu olho para o meu futuro, e você fala assim, Rodrigo, você está exagerando um pouco na sua história. Gente, queria eu estar. Um dia eu estava tomando açaí com a Kate, logo que a gente começou a namorar, um amigo meu sentou na mesa, ele nem me cumprimentou, virou para a Kate e falou assim, graças a Deus que esse menino está na igreja, porque eu acho que ele estaria morto já uma hora dessa. Eu fui a pessoa que nunca tinha lido um livro até eu converter. Eu não estudei direito, eu levei minha faculdade nas coxas. Eu passei no 3º ano no colégio, fazendo 6 recuperações de química. Mas como eu tinha passado no vestibular, eu acho que a escola... Eu acho não. A última prova que eu fiz 50% da prova. Eu acho que o colégio falou assim, cansamos desse menino, vamos mandar ele para a faculdade para ele dar trabalho lá.
Então, o tempo todo, eu olhava para as minhas limitações e falava, não tem como Deus fazer grandes coisas através de mim. O que eu queria te dizer é, não espere pequenas coisas diante de um Deus tão grande. Deixa eu te dar uma base bíblica para isso, então. Porque às vezes você fala assim, mas qual que é a base bíblica para o que você está falando? Você pega lá 2 Reis 4, 1-7, a história da multiplicação do azeite. A viúva chega até o profeta e fala, meu marido morreu. Os credores querem levar meus filhos como pagamento da dívida. E o que é que o profeta fala com ela? O que você tem em casa? Sabe como que o milagre começa na vida daquela mulher? A partir do que ela tinha. E na cabeça dela, o que ela tinha parecia quase nada. Porque a resposta dela para o profeta é, sua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então, na mente dela, ela não tinha nada. Mas o milagre que Deus precisou fazer na vida dela começa com o pouco que ela tem. É claro, o profeta vai falar, vai pedir vasilhas emprestadas, mas tudo começa com um pouco que a gente tem. Eu queria te desafiar para a gente encerrar esse DNA jovem a sonhar grande. Eu comecei perguntando qual é o seu sonho, mas eu queria que depois dessa palavra, você refletisse de novo, que você orasse e falasse com Deus, Deus, qual é o sonho que o Senhor tem para mim? Muitas vezes a gente está falando com Deus qual é o nosso sonho, aquilo que a gente quer. Mas a pergunta deveria ser o contrário. Deveria ser, Deus, qual é o sonho do Senhor para mim? O que o Senhor quer fazer na minha vida e através de mim? E quando Deus te mostrar algo, por mais grandioso que seja, irmão, não deixe o medo tomar conta. Não deixe as limitações tomarem conta. Não deixe o olhar para você e falar, mas eu não sei, mas eu não sirvo, mas eu não falo tão bem, mas eu não tenho tal conhecimento. Irmão, não coloque limitações para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Vou compartilhar uma última coisa antes da gente orar. E eu vou fazer isso debaixo de um temor muito grande, porque eu não faço isso, não gosto de fazer. Eu recebi uma palavra um tempo atrás. Eu não vou falar o que é a palavra, mas era um pastor compartilhando comigo algo grandioso que Deus iria fazer na minha vida e através de mim. E a primeira vez que eu ouvi aquilo, eu tive medo. E eu falei, eu não quero. Isso não é para mim. E ele orando, entregando a palavra dele para mim era, não tenha medo, tenha um coração humilde e vá para a presença de Deus, que Ele vai fazer através de você. Sabe por quê? A gente olha para a nossa humanidade o tempo todo, gente. E a gente fica limitando o que Deus quer fazer e pode fazer através de nós. O poder para realizar o que Deus está te pedindo para fazer não está em você, ele está em Deus. Por isso que você pode ter esperança. Porque se você fosse olhar para você, você ia falar assim, Deus, daqui não vai sair nada que presta mesmo não. Mas através do Espírito Santo de Deus agindo em nós, Deus pode fazer grandes coisas e Ele quer fazer grandes coisas. Eu queria encerrar esse DNA falando para vocês, sonhem alto. Vamos orar? Eu vou te dar um tempinho para você orar. Se você quiser se colocar de joelhos nesse momento, você pode se colocar para você se consagrar a Deus. Se você quiser vir no corredor, vir aqui na frente, fica livre. Mas agora é o momento seu e de Deus, de você se consagrar ao Senhor, apresentar o sonho diante de Deus, ou falar com Deus, Pai, me dá um sonho. Eu quero um sonho do Senhor para eu viver grandes coisas em Ti. Mas eu creio que Deus tem um grande sonho para a sua vida. Pode orar, vou te dar um tempinho. Agora é o momento seu e de Deus. Esquece quem está do seu lado. É o momento de você buscar a Deus, de pedir para Deus te dar um sonho, ou apresentar esse sonho que Deus tem colocado no seu coração e falar, Deus, me perdoa.
porque eu estou olhando para as minhas limitações, porque eu estou fugindo daquilo que o Senhor tem colocado diante de mim, porque eu me sinto incapaz, eu me vejo como quem não consegue. Coloca seu coração diante de Deus. Deus, nós engrandecemos o Teu nome aqui nesse lugar, Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor derramou aqui nesse dia, nessa manhã, nessa tarde. Pai, nós apresentamos o nosso coração diante do Senhor, no encerramento desse DNA jovem. Entregamos mesmo a nossa vida diante do Senhor, dizendo: Pai, o que nós podemos Te oferecer, senão a nossa vida por completo? Existe um Deus que veio aqui, que entregou a vida dele por amor a nós. E nós queremos entregar mesmo a nossa vida diante do Senhor, dizendo: Pai, eis-nos aqui, Deus, faz o que o Senhor quiser fazer conosco. Leve-nos para onde o Senhor quiser nos levar. E nós Te pedimos, Deus, nos dê sonhos, Pai. Nos faz mesmo sonhar coisas grandiosas, Deus. Derrama mesmo os sonhos do Senhor dentro de nós, Deus. E que ao recebermos esses sonhos, a gente não olhe para as nossas limitações, para as nossas incapacitações, mas que a gente olhe para o Senhor. E a gente creia que em Ti nós somos capazes. Que nós iremos realizar as grandes coisas que o Senhor tem derramado sobre nós. Não é porque somos bons e pelas nossas próprias forças, mas é porque o Senhor é bom. É porque o Teu Espírito Santo opera em nós, é Ele quem nos capacita. É o Senhor quem faz todas as mudanças em nós. Mas, Pai, nos tire desse lugar onde a gente tem olhado para as nossas incapacitações. Nos tire desse lugar onde a gente tem até fugido dos planos do Senhor para a nossa vida. Arranca mesmo, Deus, do coração de cada um que está aqui essa falta de percepção de quem o Senhor é, do poder do Senhor, de entender que não é através das nossas próprias capacitações. Pai, tudo que o Senhor precisa é de um coração disponível, Deus. E nós estamos aqui apresentando para o Senhor o nosso coração. Estamos aqui apresentando as nossas incapacitações. É como eu fiz diante de Ti, Deus. Deus, toma aqui, Pai, a minha gagueira. Toma aqui a minha falta de conhecimento. Se o Senhor está me chamando, eu vou, Deus. As minhas limitações estão entregues diante do Senhor. Faz o que o Senhor quiser com elas. Mas elas não vão me impedir de cumprir o chamado do Senhor na minha vida, Deus. Pai, levanta aqui uma geração de jovens apaixonados com o Senhor, Deus. Levanta aqui uma geração de jovens dispostos a cumprir o Teu ID, dispostos a fazer o que o Senhor tem chamado para fazer, ir onde o Senhor tem pedido para ir. Assumir o compromisso de, às vezes, liderar uma célula, porque é o Senhor quem está chamando. E tira de nós todas as limitações, Deus. Eu creio que há grandes planos para essa geração de jovens, Deus. Eu creio que vamos ver e viver um grande avivamento no meio dos jovens, como não vimos nos últimos anos, Deus. Eu creio nessa geração, Deus, uma geração de jovens apaixonados pelo Senhor, Deus. Jovens que não colocam barreiras para o Teu agir.
Quando algo parecer grande demais, louco demais, irmãos, simplesmente vire para Deus e diga: Deus, faz em mim conforme o Senhor quer fazer. Mas não digo não para o Senhor. Eu fico pensando, se há 16 anos atrás eu tivesse dado um não para Deus e falado: Deus, minha gagueira está me impedindo, minha falta de conhecimento está me impedindo, o meu não gostar das pessoas está me impedindo de te servir. Eu fico pensando, que vida eu estaria vivendo? Sei lá, às vezes uma vida até ok, trabalhando, ganhando meu dinheiro, casado. Mas será que eu estaria vivendo a alegria que eu vivo hoje? De servir a Deus, de sentir que eu estou cumprindo aquilo que Deus me chamou para cumprir? Eu tenho a plena convicção que não, irmão. Essa alegria que está dentro de mim, que eu vivo, é porque eu sei que eu estou cumprindo o que Deus me pediu para cumprir. Eu sei que eu estou no lugar onde Deus me pediu para estar. Ah, Rodrigo, você sonhava em ser um pastor? Irmão, jamais sonhei. Mas eu entreguei minhas vidas nas mãos de Deus e falei: onde o Senhor quiser me levar, eu vou. É bonito cantar as músicas que a gente canta. É bonito fazer as orações que a gente faz. Mas o mais bonito é você ter esse coração entregue a Deus e disposto a obedecê-lo. Quando Ele pede, você obedece. Quando você passa pelas circunstâncias da vida te dizendo: não vá, pare, você fala: aqui não. Eu lidero não é se a circunstância está favorável. Eu lidero porque Deus me chamou para fazer discípulos. Eu estou na posição que eu estou porque Deus me chamou para fazer discípulos. Trazendo isso para uma realidade de célula. Se minha célula está vazia, eu não deixo de liderar. Se minha célula está boa, eu estou liderando. Se ela está vazia, eu estou liderando. Se as pessoas são difíceis, eu continuo liderando. Por quê? Porque Deus me chamou para liderar e não são as circunstâncias que vão me dizer se eu posso ou se eu não posso liderar. É Deus quem me diz. E se Deus me chamou, Ele tem uma obra para realizar em mim. Irmãos, Deus tem algo para fazer em você e através de você. Creia no que você carrega, creia no que Deus está colocando no seu coração e se prepare para viver os melhores anos da sua vida. Porque não existe nada melhor do que você se entregar para Deus e viver os planos de Deus na sua vida. Não existe satisfação nenhuma, não existe prazer nenhum que vai te dar essa alegria de viver os planos de Deus para a sua vida. Você crê? Você recebe essa palavra? Amém? Você pode se colocar de pé então. E eu queria que a gente fizesse uma oração final aqui para a gente encerrar. Você vai subir depois, João? Davi? Só fazer uma oração aqui, o Davi sobe então, só para encerrar essa palavra aqui, esse momento. Eu sei que às vezes você sai daqui assim meio mexido, mas deixa eu te falar, eu quero que você saia daqui com o coração alegre, sabendo que se Deus está mexendo algo em você, é porque tem uma obra para ser realizada. E a nossa maior alegria é ver a obra de Deus sendo realizada. É ver as nossas igrejas enchendo de jovens, ver as jovens chegando, permanecendo, tendo a vida transformada. E existe uma alegria interna de você sentir Deus usando a sua vida e você falando: cara, eu sou limitado demais, mas mesmo assim Deus me usa porque eu amo, eu me entrego. E Deus age através do Espírito Santo dele, através da minha vida. Você está preparado para viver grandes coisas com Deus? Você está animado para voltar para a sua igreja, para a sua cidade e viver um novo tempo com Deus? Então se prepare, porque eu tenho certeza que vocês vão viver grandes coisas com o Senhor. Pai, eu oro aqui por cada jovem que veio aqui nesse DNA jovem. Eu oro aqui te agradecendo porque eu creio que o Senhor restaurou sonhos aqui nessa tarde, que o Senhor derramou sonhos na vida de tantos outros que não estavam sonhando. E eu te peço, Deus, realiza a sua obra em nós. Sabemos que somos falhos, que somos pecadores, mas tudo que nós fazemos é nos aproximar diante da cruz, diante do Senhor,
e dizer, Pai, eis-nos aqui, faz a tua obra em nós. E nós te pedimos, Deus, nos dê essa geração de jovens, Deus. Nós iremos receber, nós iremos apresentar o Evangelho, nós iremos cuidar desses que o Senhor irá confiar a nós. E nós queremos ver uma revolução de amor por onde a gente passar, Deus. Famílias sendo transformadas, jovens sendo libertos de droga, de abusos, de uma vida sexual depravada. Pai, nós cremos no que a sua palavra diz. E eu creio que nós iremos celebrar junto as maravilhas do que o Senhor está fazendo no nosso meio. Que Deus te abençoe, volte para a sua igreja, para a sua cidade, com esse coração cheio da presença de Deus e derrame isso sobre a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe.